Como saber se eu tenho vocação para ser padre? Acompanhe o vídeo de hoje que eu vou te ajudar a responder a essa pergunta. Ela vem como um questionamento sobre a nossa vocação, né? Quando a gente está vivendo a adolescência, alguns casos acontecem na infância, crianças que já nutrem esse desejo pelo sacerdócio, mas na maioria das vezes é na juventude. No meu caso, eu comecei a fazer esse questionamento a partir dos meus 18, 19 anos de idade, e aí eu fui buscando procurar respostas para esse questionamento, né? Que tantas vezes incomoda o nosso coração, porque a gente sente aquele desejo, mas a gente ainda não tem nada concreto, a gente não sabe por onde começar. E isso é o que muitas vezes acontece quando as pessoas sentem dúvidas sobre a vocação. Elas não sabem por onde começar a discernir, começar a entender a sua vocação. Então, meu primeiro passo foi procurar o padre que estava mais próximo de mim, que era o meu pároco. Na época eu procurei a ele, expliquei a ele a situação, que eu tinha um desejo, ele me indicou a fazer os encontros vocacionais da diocese. Então dali em diante eu comecei a ir aos encontros com outros jovens também da minha idade, e nós começamos a discernir a nossa vocação, né? Na convivência, na partilha das nossas experiências e assim também na formação que os padres responsáveis pelo vocacional iam nos dando, iam nos auxiliando, porque de fato a vocação não é ninguém que descobre ela para você, é você quem vai descobrindo à medida que você vai caminhando em busca dessa vocação, em busca dessa resposta. E a primeira coisa que eu descobri foi que existem dois tipos de padres, o padre diocesano e o padre religioso. Então isso é muito importante para eu começar a discernir melhor a minha vocação, porque a gente começa a direcionar para onde a gente quer ir, né? Eu tinha feito a primeira experiência do diocesano, eu nunca tinha feito vocacional com nenhum religioso, conheci alguns religiosos, mas nunca tinha me interessado em aprofundar minha vocação no ramo vocacional da vida religiosa. E aí, enquanto eu fazia os encontros vocacionais da diocese, eu estava discernindo a minha vocação, vendo se era aquilo mesmo. Só que chegou um período onde eu estava quase para entrar no seminário, mas eu não dei esse passo, né? Porque de fato as coisas vão acontecendo no tempo devido. Mas embora eu não tenha entrado no seminário, esse período que eu fiz o discernimento na diocese foi fundamental para eu poder enxergar a minha vocação de uma forma mais ampla. E ali Deus foi começando a colocar no meu coração, foi me indicando, foi me mostrando, foi me guiando, né? Também na oração, na vida de oração, que é muito importante. O Senhor ele foi me conduzindo para que eu pudesse começar a fazer a experiência na vocação religiosa. E até então eu não sabia também que era possível ser um padre e ser religioso. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei até também mais animado, porque a vocação religiosa ela nos chama geralmente a viver um carisma específico, né? Uma comunidade, uma congregação. Então, aquilo é algo mais particular. E aí eu comecei a procurar uma comunidade, a procurar uma congregação que eu pudesse fazer um discernimento vocacional. Uma coisa que eu guardo no meu coração, que um padre que me acompanhava enquanto eu fazia o discernimento na diocese me disse, diante dos questionamentos, diante das dúvidas, foi o seguinte: o caminho só se faz caminhando. Dali eu comecei a ter um novo olhar sobre a minha vocação, porque de fato o Senhor que nos chama é o Senhor quem vai nos conduzindo. E às vezes a gente quer só uma resposta rápida. Eu queria saber apenas se a minha vocação era para ser padre, se era para ser religioso, ou se era para vocação matrimonial. Eu não queria esperar, eu queria aquilo para ontem. Mas não é assim que o Senhor faz. O Senhor ele nos chama a viver a experiência da vocação. E assim, a cada passo, a cada sim que nós vamos dando, o Senhor ele vai confirmando a vocação no nosso coração. E por isso que é tão necessário a gente dar esse primeiro passo, abrir o nosso coração às experiências que o Senhor vai providenciando na nossa vida. Aí chega a tão esperada hora, né? Que a gente vai contar para os nossos familiares, para os nossos amigos. E a gente sente aquele medo de ser desaprovado, né? Na época eu trabalhava, eu estudava, e aí se eu me lançasse nessa vocação, nessa busca, eu precisaria largar tudo para poder vir para o Rio de Janeiro fazer essa experiência.
E aí, quando eu falei para minha mãe, parece que a minha coragem ela redobrou, porque de fato a gente tira um peso dos ombros. Porque a gente vai gestando a vocação em nós, a gente vai respondendo alguns questionamentos, a gente vai tirando algumas dúvidas, mas chega uma hora que a gente precisa viver a vocação, a gente precisa dar aquele passo concreto, né? Além de aceitar, caminhar. Então, essa parte é importante a gente partilhar com a nossa família, porque aí nós vamos estar, de fato, dando passos mais concretos diante da nossa vocação, seja para ir para o seminário, seja para vir fazer uma experiência na vida religiosa. É necessário a gente dar este passo de dizer, de falar, né? Verbalizar a nossa vocação. E por fim, eu quero te dizer para não ter medo de arriscar na sua vocação. Santa Edith Stein vai nos dizer: viver o chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco. Então, esteja disponível a correr o risco da sua vocação. Esteja disponível a viver o chamado de Deus, né? A vocação é o chamado à felicidade, o chamado à santidade perfeita. Então, precisamos pedir ao Senhor que nos revele esta vocação, mas também fazer a nossa parte, né? O medo ele sempre vai existir, mas nós precisamos caminhar mesmo com medo, porque o Senhor que nos chama é o Senhor que nos sustenta a cada passo. Amém? Te convido então a curtir nosso vídeo, deixar o seu comentário, a compartilhar, se inscrever no nosso canal, e em breve a gente vai estar postando mais conteúdo sobre vocação. Semana que vem vamos falar sobre a vocação religiosa. Então, a você que tem dúvidas sobre a sua vocação, se ela é religiosa, nos acompanhe e vá nos ajudando a divulgar estes nossos conteúdos vocacionais. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima, se Deus quiser. Ai, meu Deus.